Hoje vocês vão saber se a versão gratuita do DaVinci resolve. Essa intro tava mais legal na minha cabeça. Mas é isso, vambora. E pra gente começar, pessoal, vamos pelos controles de velocidade. Então a gente vai começar fazendo um speed ramp aqui. Vocês vão ver que tem muitas opções na parte gratuita, então isso é bem legal também. E minha maneira mais fácil de fazer speed ramp, pessoal, que eu gosto muito, pelo menos de dar aquele start antes de afinar, é o quê? Eu venho aqui e sempre, ó, Command R. Por quê? Porque a gente abre essa aba dentro do próprio clipe, onde você consegue criar os keyframes de uma maneira bem simples. Vamos supor que a gente vai começar, ó, daqui até aqui, eu quero que nesse ponto a gente tenha uma troca de velocidade. Então a gente vem aqui, Add Speed Point, adicionar pontos de velocidade. Então a gente daqui até aqui, ó, é onde eu vou baixar a velocidade, e aqui novamente eu vou adicionar outro ponto para a gente fazer com que ela emende na outra imagem. Então esse tipo de speed ramp, a gente tem alguns estilos de speed ramp, então esse a gente vai usar como transição, para emendar uma imagem na outra. Então aqui a gente vem na primeira, um controle de velocidade básico, então a gente vem aqui, Change Speed Clip, aí vamos botar aqui 400, só de inicial, depois vocês vão perceber qual que é o tchan aqui da parte da gente afinar a velocidade. Então a gente vem aqui, 400 na primeira, a gente já vê que tem alguma coisa acontecendo aqui, então é bem interessante. Aí depois, no final, pessoal, eu vou jogar aqui e vou jogar um 400 também. E no meio, eu vou fazer um controle onde eu vou deixar 50, porque aqui a gente não tem essa opção. E o que é legal, pessoal? Agora a gente vai para a parte de afinar. Vocês vão ver que isso é o mais interessante do DaVinci. Mesmo na gratuita, você tem um acesso aos keyframes ali que faz mudar o jogo dos speed ramp. A gente vem aqui em cima na aba Keyframes. Então de primeira ela vem com essa aba aberta, então a gente só criar aqui, ó, Keyframes Curves. Então a gente vai esticar, vai tirar isso aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, Full Extended Zoom, que aí você vai ver toda a imagem. Então a gente vem aqui, ó, faz a seleção de todos os pontos, pessoal, e vem aqui Easy In and Out. Por quê? Aqui, ó, a gente consegue ter todo o controle para suavizar o clipe de uma maneira bem sutil ali, sabe? Então dá um a mais assim no speed ramp que funciona muito bem. Então aqui a gente vai suavizar, bem legal, deixar ele bem suave, e vamos ver como que o clipe está respondendo. Ó, interessante, ó. Mas uma coisa que eu notei, o que? O comecinho a gente precisa de mais espaço. Então uma coisa legal também, pessoal, por isso que eu faço no Command R, porque se a gente vir nessa setinha aqui embaixo, ó, a gente consegue mudar o clipe e o programa já entender qual parte que ele vai fazer a mudança, se é na parte de slow, se é na parte que tá mais rápido. Então isso é bem legal também, ó. Ó o comecinho, como a gente já começa interessante, ó. Eu vou até dar uma puxadinha para trás nele aqui, ó. Eu vou puxar ele mais de trás. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou subir aqui. Então a gente vem aqui, ó. Interessante, interessante. Aqui a gente tem até 50. Vou baixar para deixar então aqui a gente tá 43, tá bom, já me satisfaz. Então você tá vendo, pessoal, que quando eu aumento o clipe aqui, ó, nessa parte de cima, a parte que tá em destaque aqui, ó, você consegue ver que ele vai crescendo junto. Então esse é um jeito muito fácil de você saber até onde esticar o clipe, ele sem ficar perdendo tempo. Então a gente vem aqui no comecinho, vou dar uma velocidade a mais aqui, porque agora a gente ganhou esse espaço, a gente consegue dar uma velocidade a mais. Nossa, falar pra você que ficou meio doido, mas até que ficou interessante. Eu acho que se a gente puxar isso daqui pra frente, pra cá, pessoal, vai funcionar melhor. E aqui, pessoal, o finalzinho vai ter que subir bem a velocidade para dar o tchan. Esse aqui é o resultado do primeiro clipe. Lembrando, pessoal, que se você quiser aprender um pouquinho mais sobre slow no DaVinci, eu vou deixar um card aqui para você assistir na sequência desse vídeo, uma aula que eu fiz sobre slow motion, tá? Pra você conseguir puxar um super slow, um hiper slow ali, igual a brincadeira que eu faço ali em relação a software. Mas é isso, pessoal. Vambora. Então, para linkar essa transição, pessoal, a gente vai usar o blur direcional, então a gente vai usar ele dentro do adjustment clip. Cara, é difícil falar adjustment, né? Clipe de ajustagem. É isso aí. Se você não conhece tanto, se informa, porque isso aqui, rapaziada, salva vidas. Então, organicamente, o blur, ele é para ser da esquerda para direita. Então, por isso que a gente vai usar o direcional. Se a gente estivesse dando zoom, a gente usaria outro tipo de blur. Então, a gente vem aqui, pessoal, blur angle. A gente vai mexer o blur angle até ficar horizontal, ó. Então, a gente vem aqui no começo, decidimos o 0. Então, vocês vão ver aqui, ó o blur chegando, ó. Bem na transição, ó como tá forte. E na hora que a gente chega no final, em vez de a gente usar o Global Blend aqui, que fica muito ruim, a gente vem aqui. Então, para dar um salzinho um pouquinho mais, vou colocar um Sound Effects aqui, só porque a gente gosta de ver o negócio minimamente bem feito.
E fica uma transição bem da hora, né, rapaziada? Lembrando que o DaVinci a gente tá falando de um programa gratuito. Vários programas têm essa possibilidade, mas a ideia desse vídeo, pessoal, é trazer pra vocês possibilidades do DaVinci gratuito. Tipo, Premiere faz isso? Claro que faz, mas ele é pago. Hoje eu tenho a versão Studio, mas o gratuito eu já consegui fazer muita coisa. E tem muito mais coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que a gente pode trazer do programa gratuito. Isso é um efeito, pessoal, que muitos filmmakers utilizam pra mostrar o antes e depois ali do seu color, então é algo que fica bem legal, eu vou ensinar aqui pra vocês. Vamos fazer a seleção, vamos cortar bem aqui no meio, pessoal. E a gente vai vir aqui, ó, procurar a transição que a gente tem aqui na Video Transition. Tem várias, pessoal, que vocês podem ver que é gratuito, ó. Só que aí a gente vai vir aqui, ó, e vamos utilizar o Edge Wipe. Aí a gente vem aqui, pessoal, deixa centralizado no meio. Eu vou esticar, mas o que é o segredo, pessoal? É sempre você ter um clipe sem a cor do mesmo clipe e o segundo na frente você tem ele já colorido. Então a gente vem aqui, nesse daqui eu vou precisar tirar esse color que eu fiz. Eu vou vir aqui, pessoal, na aba de edição aqui, ó, Edge Wipe, eu vou deixar. E nessa border, eu vou deixar uma linha muito fininha. E o ângulo eu vou colocar de 90, para vir bem na lateral. Então a gente vem aqui, deixamos a transição bem maior. Então, pessoal, de uma maneira bem fácil, a gente já consegue esse efeito aqui no DaVinci gratuito. E agora, pessoal, vamos para os textos. Vocês vão ver que tem outras funçõezinhas para a gente estilizar o texto ali. De primeira, pessoal, a gente vai pegar esse background aqui, ó. Vamos jogar aqui, certo? Vocês vão entender, eu vou fazer uma transição desse clipe para esse texto. Então a gente vem aqui, selecionamos o nosso fundo. E uma coisa legal, pessoal, a gente vem aqui, ó, digita Transform, aí a gente vem aqui no Transform, pessoal, a gente joga pra dentro desse background, que você pode escolher qualquer tipo de background. Eu escolhi esse daqui porque tava um pouco mais fácil pra mim. Eu gosto de vir aqui, ó, sempre, uma coisa que eu sempre faço nos meus vídeos aqui no YouTube também é isso aqui, ó, Imagem Ajuste, a gente vem aqui, ó, Cropar, vamos colocar aqui 0,45 pra todos, ó. Então a gente vem aqui, ó, bordas arredondadas. Eu vou colocar um fundo pra vocês perceberem um pouquinho melhor a borda, tá? E para colocar no fundo, pessoal, você pode aqui em Generator, você pode escolher vários desse daqui, as opções que tiverem habilitadas. Eu vou usar esse Noise Gradient, tá? Para ficar mais ou menos assim, ó. E para dar um popzinho nessa textura que a gente vai usar, pessoal, antes de colocar o título, a gente pode vir aqui, ó, colocar um Drop Shadow, tirar um pouquinho da distância e bastante The Shadow. Então a gente já fechou esse background, agora vamos trabalhar com o texto em cima. Então a gente vem aqui, Titles, Text Plus. Vamos escrever aqui, DaVinci gratuito. Vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui uma helvética e bold. E aí, pessoal, na aba do texto, você pode vir aqui para baixo, nesse Write On, vamos começar zerando. Keyframe, nunca esquecer do keyframe, então a gente vem aqui, ó. Vamos imaginar, ó, DaVinci Resolve. Então vai ser algo mais ou menos 1 segundo. Então a gente vem aqui e conclui. Então a gente consegue ter um resultado bem assim, ó. E para dar um charmezinho leve, pessoal, vamos colocar aqui um shake. E pessoal, o shake, ele tem muitas opções, pessoal, mas sempre o que mais se trabalha é o motion scale, né, a escala de movimento e a velocidade do movimento. Então sempre, pessoal, aqui, ó, lança aqui um duzentinho, de boa. Lança aqui, ó, no speed scale, ó. Lança aqui um 180, já fica legal, ó. Simples, ó. Então, pessoal, num vídeo que eu falasse de DaVinci, igual esse daqui que eu tô fazendo, o resultado já ia ficar mais ou menos assim, ó. Hoje vocês vão saber se a versão gratuita do DaVinci resolve. É o que eu falo, pessoal, quando você começa a entender os programas, entender como que funciona uma camada de ajuste, um transform, um controle de velocidade apurado, que ele oferece isso aqui de uma forma gratuita, pessoal. E vocês vão ver até o final desse vídeo que se você juntar todas essas técnicas e entender, meu, você pode ir muito longe com essas edições. E uma coisa legal, pessoal, que ultimamente a gente tá gravando bastante coisa na vertical, então aqui dentro do DaVinci você consegue vir aqui, ó, com Blank Fill. A gente vem aqui, ó, Blank Fill. E a gente consegue transformar uma imagem vertical para quando você quer exemplificar ela de uma maneira horizontal, a gente conseguir pôr a mesma imagem ao fundo ali, então é algo... O jeito que eu me porto com meu marido, o jeito que eu tiro minha roupa, que eu coloco uma lingerie. E pessoal, uma coisa que todo mundo tem que saber dominar, independente do software de edição, é a camada de ajuste, pessoal. Aqui eu vou trazer alguns exemplos, mas dá para ficar 1 hora falando só de camada de ajuste. Mas aqui eu vou trazer 2 exemplos para você ver a versatilidade e a velocidade que ela traz na nossa edição. Vamos supor, pessoal, que a gente quer criar uma Premiere para o lançamento desse vídeo, vamos supor. Então a gente vem aqui na camada de ajuste, vamos trabalhar com uma data, vamos colocar aqui. Então a gente joga o Lens Blur na camada de ajuste, pessoal. Então a gente vem aqui, ó, Blur Size, como eu falei, vamos até o ponto máximo do blur. Então aqui, ó, aqui é o nosso blur máximo, só que tá muito desfocado. Então a gente vem aqui, ó, Blur Size, ó,
Vamos trabalhar o blur size, ó. Vamos chegar aqui, ó. Vamos chegar aqui no blur size, ó. 2.95. Vamos deixar aqui e marcar um keyframe, pessoal. Por quê? Para ele vir animando esse blur. Então aqui no comecinho a gente vem aqui e zera no blur size. Nunca no global blend, pessoal. O global blend funciona muito ruim para essas coisas. Então a gente vem aqui, ó. A gente vai ter esse resultado, ó. Ó o blurzinho, ó. E como eu comentei, pessoal, como a ideia é trazer uma data de lançamento, então a gente pode vir aqui, ó, no texto mais. Ó ele entrando, ó. Aqui a gente já tem um ponto de desfoque, ó. Como aqui a gente já tem um ponto de desfoque, a gente joga pra cá. Vamos colocar aqui um Vertical Bold, pessoal. Temos aqui, ó, 10. Vamos colocar aqui 10 do 10. Então vamos colocar aqui um drop shadow, pessoal, só porque o texto é branco e o fundo é meio claro, então vamos colocar um dropzinho bem leve, só pra gente dar uma leitura um pouco melhor pra isso. Então a gente vem aqui, pessoal, Blur Distance, e na hora que vir entrando o blur, pessoal, você vem com a escrita do texto. Então a gente vem aqui igual a gente fez anteriormente, vamos no comecinho do texto, vamos em vídeo, texto, Write On. Então aqui, pessoal, criamos um keyframe, negativamos ele, assistimos para ver o feeling ali, para ver que ponto que é o legal mostrar a data inteira. Aqui, ó. Aqui já tem que estar a data inteira, então a gente vem aqui, 10 do 10. Então, dependendo da edição, pessoal, a camada de ajuste você vai utilizar ela, tipo, muitas vezes. Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho no zoom. Então a gente vai aqui, camada de ajuste. Vamos aqui criar um keyframe inicial na camada de ajuste. A gente vai vir para cá no final. E vamos colocar aqui um 200, para ficar um pouquinho mais dramáticozinho assim. Então vamos ver aqui, ó. Então uma coisa bem legal do DaVinci, pessoal, para elementos que a gente usa ali todo dia, é bom a gente salvar eles. Então o DaVinci tem uma forma bem fácil ali de fazer isso. Se o seu não está habilitado, você vai vir aqui, ó, nesses 3 pontos e marcar aqui, ó, Show Power Beans. Porque, pessoal, quando você habilita, você libera essa pasta aqui, ó, no canto esquerdo, ó. Você vai aqui nessa Master e vamos supor que esse tipo de zoom, você quer utilizar ele sempre, direto. Então você vai salvar ele nessa Power Beans, que é algo que quando você puxar, independente do projeto, se for um projeto hoje ou daqui a um ano, você vai estar tudo ele habilitado nessa pasta. Então a gente vem aqui, pessoal, nesse Adjustment Clip, vamos colocar aqui nessa Quick. A gente arrasta essa aqui, ó, para aqui. Então agora, pessoal, toda hora que a gente quiser utilizar esse zoom ou utilizar esse blur que a gente usou na imagem anterior, é só a gente pegar e jogar para cá, ó. Independente do tempo que você esteja gravando isso, se é daqui hoje, se é daqui um ano, ele sempre vai estar salvo nessa Power Beans. O mais legal, pessoal, aqui isso é só uma pequena parte do que a gente consegue fazer dentro da ferramenta gratuita do DaVinci. Tem muitas opções, muitas funções ali, tanto na aba Fairlight, Fusion, que a gente pode trazer também. Se você sente dúvida e quer aprender um pouquinho mais desse mundo do DaVinci, sinta-se à vontade de se inscrever no canal. Vou deixar um link para você estar continuando aqui na nossa playlist de DaVinci. E é isso, família. Tamo junto e até mais.